Foi. Mete bala. Hello, hello, hello! Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Sejam bem-vindos. Hoje a gente trouxe um convidado super especial. Hoje é o nosso quadro de entrevistas. Se você nunca viu, se você nunca parou pra ver um episódio aqui que tem uma capinha diferente com normalmente a nossa carinha do nosso convidado, a gente faz normalmente esse quadro de entrevistas por quê, pessoal? Eu e Ana Luísa, nós não sabemos de tudo, sobre tudo na psicologia. A psicologia é muito ampla. E a gente gosta de trazer convidados que são mais especializados em algum assunto, até pra aumentar o nosso debate sobre o tema, pensar melhor sobre o tema. A gente aprende muito nesses episódios, a gente sabe que vocês também aprendem muito nesses episódios. E o convidado de hoje, gente, o convidado de hoje é super especial. Ele é o Pedro Cunha, psicólogo formado pela PUC-Rio, gestalt-terapeuta pelo Centro de Gestalt-Terapia Sandro Salomão, formado no modelo gestáltico sistêmico no mesmo instituto, terapeuta de grupo formado pela Sandra Salomão, Guy Pierre Tour e Jean-Marie Delacroix. Gente, como é que fala? Delacroix. Botaram até o jardineiro Willy pra ensinar francês. Bonjour! Seus diabinhos alcahuetes! Terapeuta de família e casal pelo IPUB, coordenador de processos grupais do CGT Sandra Salomão, tutor da formação em Gestalt Terapia e supervisor clínico, estudioso e militante das temáticas de gênero e sexualidade há mais de 12 anos. Tem sido conselheiro de projetos sociais de acolhimento à comunidade LGBTQIA+. Gente... Já só com esse currículo aí, vocês vão ter que ouvir o episódio até o final, né? Pelo amor de Deus. Você entendeu, velho? E Ana Luísa, conta como é que ele veio parar no podcast, como é que vocês se conheceram. E aí, gente, convidado de peso aqui, né? O Pedro Cunha, na verdade, ele estudou com a gente. Não estudou com a gente, não, né? O Pedro Cunha foi nosso veterano lá na PUC, na verdade. Lembro da primeira vez que eu vi ele, inclusive, lá nos corredores da faculdade. E é isso, a gente se conheceu por lá. Acabou que eu e o Pedro, a gente foi seguindo pela mesma abordagem, né? Interesse na abordagem da gestalt-terapia. Ele fez formação há um tempo onde eu hoje faço minha formação em gestalt-terapia. Então, nossos caminhos são relativamente parecidos em relação a isso, interesses. E aí eu sempre vi, assim, o Pedro Cunha nesses ambientes. A gente recebeu, na verdade, a demanda desse episódio por vocês. Um de vocês mandou uma resposta numa caixinha do Instagram pedindo pra gente falar sobre esse tema, não só de uma vivência LGBTQIA+, mas especificamente relacionado à família. E, bom, com todo esse currículo aí que vocês viram a Tereza falando, eu pensei na hora no Pedro, né? Eu já tinha uma noção das formações que ele tinha feito, desses temas que ele se interessa, da experiência dele clínica, e pensei, bom, acho que é ele, assim, pra chamar pra cá. E foi aí que a gente pensou em chamar o Pedro Cunha. E, Pedro, seja muito bem-vindo. Primeiro de tudo, muito obrigada aí pela sua participação, por ter topado. Muito animada pro episódio de hoje. Dá um alô aí pro pessoal antes da gente começar nosso episódio. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente vai trocar bastante. E eu acho que vamos logo pro episódio, né? Assim, a gente trocou muita ideia sobre como que a gente ia abordar esse tema. Acho que uma boa pergunta pra gente começar aqui pra você, que nossos ouvintes podem estar se perguntando, é se tem um jeito certo de sair do armário. O que você acha sobre isso? Bom, gente, acho que é a máxima da psicologia clínica, né, da psicologia como um todo, que é aquele famoso depende. Quando a gente conversou, né, a gente trocou um pouquinho dessa ideia, eu lembrei bastante da época que eu saí do armário, já quase 10 anos atrás, mais de 10 anos talvez. E na época eu estava ainda na universidade e tinha uma matéria em que a gente fazia pesquisa e perguntava para as pessoas, era uma matéria chamada método qualitativo, em que a gente fazia entrevistas com as pessoas e para eu me ajudar, eu fui pesquisar sobre como é que as pessoas saíam do armário, né? E eu lembro que a gente tinha que fazer 20 entrevistas e a gente teve 20 histórias completamente diferentes uma das outras, assim. De pessoas que foram tiradas do armário, de pessoas que foram perguntadas pelos familiares, pessoas que foram bem recebidas, mal recebidas, que foram expulsas de casa, que foram completamente acolhidas, que foram por decisões próprias, que se planejaram, outras que simplesmente um belo dia saíram. Né? Então, acho que não tem uma forma correta especificamente dentro disso tudo, porque cada história é uma história muito particular, as pessoas sabem das próprias vivências, o acaso está aí também nesse sentido, né? Acho que nesse aspecto
Conheço algumas histórias de pessoas que os pais descobriram por áudios, por conversas de Facebook, né, de Orkut, que seja na época, MSN, né, alguns anos aí já no mundo virtual. Hoje em dia, o TikTok e tantas outras formas também das pessoas começarem a pesquisar e se interessar por esses assuntos. Então, o ponto principal é esse. Não tem uma forma correta, né? Não tem um jeito certo das pessoas saírem do armário. Tem um jeito que é e como que a gente vai lidar com isso. Eu fico pensando muito sobre, assim, uma coisa que eu converso muito com amigos ou colegas de profissão é de não julgar, né, a forma das pessoas, porque é meio contraditório. Me parece que hoje, como... Graças a Deus, né? E há muitos outros motivos também, inclusive a militância. Já é um tema muito mais aberto, né? Comum das pessoas falarem sobre. A gente estava até falando sobre isso, né, Pedro? Antes da gente começar aqui a gravar, da diferença de hoje para quando a gente estava vivendo as nossas adolescências aqui, né? Nós três. E que bom que hoje é mais falado, mas às vezes eu vejo algumas pessoas julgando, inclusive, quem ainda tem, sei lá, necessidade de fazer uma grande saída, de, sei lá, postar em rede social, ou artistas quando se assumem de alguma determinada forma. Não sei, mas é uma ideia que a gente fica trocando em relação a um certo julgamento, do tipo, ai, mas passou dessa fase, já passou, ninguém liga mais tanto. E pode até ser que bom até certo ponto, mas assim, é isso, né? Isso você tá falando é tão individual para cada pessoa que, bom, minha primeira postura é não julgar, né? Entender que aquilo é importante para a pessoa da forma como ela tá fazendo. Sim, eu acho que isso que é uma coisa interessante, né? Eu também, quando a gente estava se preparando para essa gravação, eu parei para refletir bastante sobre como é que foi para mim há 10 anos atrás. Era isso que a gente estava falando, né? Como que 10 anos depois muitas coisas mudaram, o debate ele foi muito mais qualificado, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem diversas realidades, né? A forma como a gente vive isso aqui no Rio de Janeiro, vivendo em uma cidade grande, não é a mesma coisa que uma pessoa LGBT que vive dentro do interior do Brasil ou às vezes em países que são muito mais retrógrados nesse sentido, né? Os Estados Unidos registraram neste ano o parlamento da Rússia aprovou uma lei homofóbica à comunidade LGBTQIA+. que amplia a proibição de conteúdos LGBTQIA+, segunda-feira uma lei contra a comunidade LGBT. E é isso, né? Cada pessoa sabe da própria realidade que vive. E acho interessante que quando a gente fala de saída do armário, a primeira coisa que surge é família. Então, quando a gente fala de sair do armário, na verdade, a gente não fala das pessoas muitas vezes se assumirem para os grupos de amigos ou para outros campos da vida. A gente fala normalmente de sair para a família, né? Se assumir para a família, sair do armário para a família. E hoje em dia mesmo, ainda existem muitas pessoas com seus 30, 40, 50 anos que não são assumidos para a família, né? Eu fiz aspas, assumidos. Porque cada pessoa sabe da própria vivência, a possibilidade de violência que pode vivenciar. Só que quando a gente fala de saída do armário, você tem vários níveis de saída do armário. Você sai do armário para a tua família, você sai do armário para o seu grupo de amigos, você sai do armário para o trabalho, para outros tipos de grupos sociais, para a internet como um todo, né? Então, hoje em dia, você tem um campo muito amplo de saída. Algum tempo atrás, eu me deparei com um vídeo, se eu não me engano, do Porta dos Fundos, que é um canal que tem muitas questões importantes que eu acho interessantes de trazer como debate, mas que eles traziam sobre isso, assim. Bandido não, você tava saindo do seu armário. Quê? Tô saindo do seu armário, sou gay, resolvi me assumir. É do meu armário? Do seu armário. Para cada profissional de saúde novo que eu chego, é uma forma de sair do armário. Que eu tenho que falar que eu sou um homem gay pro meu urologista, que eu tenho que falar que eu sou um homem gay pro meu proctologista, que eu tenho que falar que eu sou um homem gay para um psicólogo novo, que eu vá começar atendimento. Então, na verdade, são várias saídas de armário consecutivas também dentro desse campo, né? Porque são formas de tratamento diferentes, muitas vezes, que eu vou ter, ou inclusive pelo simples fato de eu querer poder falar para esse profissional para ele saber com quem que ele está lidando, né? Então, nessa ideia, a gente vê que são muitos espaços que a gente tem que sair. E isso demanda energia, isso cansa, né? Só de falar e imaginar isso, eu imagino que muitos estejam pensando assim, gente, eu vou ter que me assumir para todo mundo? Não, as pessoas não têm que se assumir. Isso também é um debate que é importante de ser feito, né? Acho que as pessoas sabem o risco que elas estão correndo nos ambientes que elas estão, e inclusive é muito diferente hoje em dia para uma pessoa LGB se assumir do que uma pessoa transexual, por exemplo.
Então, também são campos e debates distintos de serem feitos, né? Então, para incorporar tudo isso, uma das questões que eu acho mais importantes é a ideia de saída para dentro. Porque o sair do armário, hoje em dia, não é só o sair no aspecto de você se assumir. Não é você chegar e você falar para o mundo, falar para a família, para os amigos, para qualquer pessoa que seja, sobre a sua sexualidade, sobre a sua orientação de gênero. Isso são coisas muito diferentes de um processo muito mais individual e particular de você se aceitar para você mesmo. O meu processo, há 10 anos atrás, quando eu entrei na terapia pela primeira vez, olhando hoje em dia, eu penso, gente, eu entrei na terapia para eu me assumir. Não para eu me assumir para minha família, para eu chegar e contar, porque isso ainda demorou anos, assim. Isso demorou pelo menos um período aí de 3, 4 anos para eu conseguir me assumir para minha família. Mas o caminho foi que primeiro eu tive que falar para minha terapeuta, e isso foi um processo ao longo de um ano para eu conseguir assumir para minha terapeuta, para depois eu conseguir contar para os meus amigos, para depois eu conseguir contar para o meu irmão, para depois um belo dia eu já estar muito, muito bem, obrigado, ficando com pessoas. E aí minha mãe veio me perguntar. Então eu tô partindo da minha história para poder colocar sobre isso, não de que a minha história é uma história única, mas no sentido de que tem um processo individual de cada um de primeiro se aceitar, de fazer as pazes com isso, dentro de toda a homofobia internalizada que as pessoas têm. Para quem não sabe, a homofobia internalizada é exatamente essas ideias que a sociedade passa pra gente, que a gente incorpora, que a gente absorve negativamente sobre o que é ser gay, o que é ser lésbico, o que é ser bissexual, transexual, não binário, intersexual. Então, entre toda a bandeira nesse aspecto, hoje em dia a gente fala sobre LGBTQIA+, fobia internalizada. Fazer as pazes com isso, de alguma forma, poder se fortalecer individualmente, internamente, para depois a gente poder fazer essa decisão se a gente quer ou não falar para as pessoas. Muitas vezes é mais fácil falar para os grupos de amigos, né? Porque muitas vezes a gente já se aproxima de pessoas que são similares a gente na forma de pensamento, na forma de entendimento de mundo. Cara, você tá falando aí, me vieram várias coisas. A gente acabou já entrando no nosso próximo ponto, né? Que é esse medo de se assumir para essa família, como é que é esse processo interno. Eu fiquei pensando em mim, assim, e depois que a gente fez a reunião, antes de gravar esse episódio, eu fiquei pensando muito nisso, assim, quando você contou o seu processo, Pedro, e falou sobre essa saída pra dentro, eu fiquei lembrando de como foi o meu processo de entender também a minha sexualidade e que eu fiquei anos com aquilo só na cabeça, sem conseguir falar com ninguém, até o ponto que eu consegui... Eu lembro que eu me olhava no espelho, eu não conseguia falar em voz alta, e aí depois eu consegui falar em voz alta, e já foi dificílimo, que acho que começou esse processo de saída pra dentro, mas eu, por exemplo, sentia uma necessidade, assim, como se sair do armário seria só me assumir pra minha família, né? Eu colocava um peso muito grande. E foi muito interessante, porque ao passo que eu fui, como você foi falando, né? Nesse meu processo, para além da minha sexualidade, mas me diferenciando da minha família. A gente fala muito sobre isso aqui no podcast, né? Pra quem já escuta a gente há bastante tempo, quando a gente fala de família, a gente fala desse processo de diferenciação. Ao passo que a minha família foi deixando de ter um peso muito grande em também outras áreas da minha vida, também foi deixando de ser, pra mim, mais uma vez, gente, a gente tá falando cada um das nossas experiências, né? Esse peso, essa necessidade, e aí como você, né? Assim, fui me sentindo mais à vontade de falar, na época, pra um ex-namorado, pra amigos, enfim. Mas essa coisa da saída pra dentro... E eu lembro que quando eu entrei na terapia também foi bem parecido, assim, nesse sentido de... Eu já tinha me assumido pra mim, pra poucas pessoas... Mas aquilo ainda era uma coisa que eu acho que eu não tinha noção na época que eu ainda precisava me aceitar. E é muito louco, assim, olhar pra isso tudo hoje em dia. Até falando disso, eu lembro de um conceito que vem da Gestalterapia, né? Que é a teoria paradoxal da mudança. Que é essa ideia de que a gente não consegue mudar aquilo que a gente não se permite ser. Então, as pessoas falam tanto de conversão, terapia de conversão, né? Que, resumidamente, vamos colocar aqui, é absurda contra o código de ética e é uma prática proibida. Mas exatamente eu quero trazer isso porque enquanto a gente não entra em contato com quem nós somos, com aquilo que a gente a gente primeiramente não consegue aceitar e segundamente não consegue mudar. E a mudança que eu estou colocando aqui não é a mudança no sentido de deixar de ser LGBTQIA+. É, na verdade, mudar a forma que a gente lida com esse aspecto nosso.
Porque, na verdade, é um adjetivo assim como qualquer outro, né? Assim como a gente pode colocar aqui branco, preto, gordo, magro, alto, baixo, que tem atravessamentos sociais, que tem pontos históricos importantes a se considerar, mas que são adjetivos. Então, não é no sentido da gente simplificar o debate aqui, mas é no aspecto da gente poder entender como sendo características, como tendo um nariz ou um nariz maior ou menor, ter barba ou não ter, ser careca, louro, moreno. É óbvio que tem adjetivos que socialmente têm pesos diferentes. Mas quando a gente fala de teoria paradoxal, é esse lugar da gente poder entrar em contato com isso, poder aceitar esse lugar e poder se relacionar de uma nova forma com aquele aspecto nosso. E vocês estão falando muito sobre esse processo também de aceitação interna, e eu também fico pensando, uma vez que vocês passaram, né, por esse processo, que eu já entendo que é um processo longo, é um processo que tem várias camadas, é um processo longo, e quando você vai para o exterior, né, quando você se assume principalmente para a família, né, que eu acho que os nossos ouvintes até perguntaram muito, né, sobre famílias principalmente rígidas, porque tem muitas pessoas que vão se assumir e não vão ser aceitas, muito pelo contrário. E como é que é esse processo, né? Como é que lidar, assim? Principalmente você, que trabalha muito com família, Pedro. Então, esse processo aí já vai ficando um pouco mais complicado, né? Um pouco mais complexo. As terapias como um todo, né? O individual acaba sendo um pouquinho mais simples, a terapia de família é um pouco mais complexo, e a de casal, então, é mais complexo ainda, porque a gente lida só com um terapeuta com duas pessoas ali. Mas, nesse sentido, eu acho que, primeiramente, o interessante é esse entendimento inicial, né? A pessoa, ela quer ou não se assumir para a família. Acho que esse é um questionamento que é importante a gente fazer. Eu tenho clientes que eles não são assumidos para a família até hoje, por exemplo. Eu tenho colegas que não são assumidos para a família até hoje. E para eles isso não é uma questão, porque não mexe com a forma deles de estar lidando com o mundo, de lidar com a família também como um todo. Para eles isso não é uma coisa importante. E eu acho que nesse sentido tem um movimento muito grande hoje dentro da própria comunidade disso, assim, de cada um tem seu tempo e, eventualmente, as pessoas elas não precisam se assumir para as famílias. Porque durante muitos anos teve muito esse debate, não, você tem que se assumir, você tem que confirmar esse lugar. Mas a gente já está conseguindo ocupar os espaços de outra forma, que de alguma maneira essa necessidade de que as pessoas se assumissem para a família, ela foi de alguma forma superada ou colocada um pouco de uma forma mais relativizada. Inclusive porque hoje em dia a gente vê que nem sempre é seguro para as pessoas para elas se assumirem para as famílias, né? No sentido de violências físicas, de violências econômicas, psicológicas, emocionais, inclusive sexuais. Então, a possibilidade ou não de se assumir para a família sempre passa por todos esses aspectos. É muito comum, e até hoje em dia, de que as pessoas elas passem por alguma forma de violência a partir do momento que elas se assumem para a família, né? Muitas vezes já antes mesmo. A homofobia social, né, os preconceitos sociais, eles vão surgindo ao longo de toda a vida. Não é à toa que as pessoas têm receio, têm medo de se assumir, porque ao longo da vida elas muitas vezes escutaram muitas coisas e normalmente dentro do âmbito familiar. Quando a gente estava discutindo essa ideia, né, das pessoas se assumirem para as famílias ou se assumirem para o meio social, a gente ficou refletindo sobre isso, né? Como que as pessoas elas vão lidar com as famílias mais rígidas? E, novamente, infelizmente, eu não tenho uma resposta pronta para isso, porque vai sempre partir do caso a caso. Quando a gente tem famílias muito rígidas, tem essa máxima de que todo mundo tem que fazer terapia, que é ideal das pessoas irem para terapia. Eventualmente, eu posso dizer que talvez não seja uma possibilidade. Cada caso é um caso, mas talvez não seja uma possibilidade. Porque dentro da terapia de família, as pessoas às vezes se sentem mais autorizadas, às vezes, para falarem coisas mais duras e mais violentas, por ter um terapeuta ali. E a realidade é que não vai ter uma possibilidade de mudança. Dentro da psicoterapia, né, tem uma fala que a gente traz que é: a gente não muda pai e mãe, em segundo lugar, a gente não muda ninguém. Então são duas regras para dizer que a gente não muda pai e mãe, só para vocês terem uma ideia de como é, né? Então, nesse aspecto, as famílias rígidas, muitas vezes elas vão ter esse momento. Às vezes pode ser uma família que é rígida num primeiro momento e que vai necessitar de um certo tempo para que tenham a possibilidade de uma flexibilização, né? Às vezes isso ao longo de 1 ano, 2 anos, 10 anos. E, eventualmente, tem pessoas que não vão mudar a forma de ver o mundo, a forma de interagir com essa temática. Então,
Hoje em dia tem grandes grupos de pessoas, isso não só dentro da temática LGBT, mas em vários campos, que colocam exatamente a possibilidade do corte com essas relações familiares, né? Por que você vai estar em uma relação que é violenta, que é agressiva com você, simplesmente pelo simples fato de quem você é? Então, se não tem uma possibilidade de diálogo genuíno, eventualmente a possibilidade de um corte é real. Aí o trabalho vai ser dos nossos clientes, falando como terapeuta, mas também falando de nós como comunidade, como um todo, de passar por esse processo de luto propriamente dito, né? Porque é isso, a gente tem esse desejo de que as coisas possam ser de uma forma melhor, do jeito que a gente gostaria, mas tem um luto de aceitar que não necessariamente as coisas vão poder ser. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? De, eventualmente, aceitar o limite do outro, aceitar que não tem uma possibilidade de diálogo ali. E só podendo fechar essa ideia, eventualmente pode ter uma possibilidade de diálogo, sim. E aí é quando tem a questão do tempo, porque também nós temos um tempo para nos aceitar, nós temos um tempo para poder passar por esse processo, né? Então, nesse sentido, as famílias também têm. Vou colocar aqui como sendo advogado do diabo, mas é porque eu sou um terapeuta de família e tenho um olhar sistêmico. Então, nesse sentido, o que acontece é que os familiares, os pais e as mães, eles muitas vezes também vão passar pelos próprios processos de luto, daquela figura do filho idealizado, daquela figura das expectativas que as pessoas tinham para os filhos. Na minha própria vivência familiar, né? A minha mãe, ela passou pelo luto de talvez não ter um neto. Para ela, aquilo dali foi uma temática muito grande. Até que um dia eu olhei para ela e falei: mãe, eu ainda posso te dar um neto, não sou infértil, isso é uma possibilidade. Mas não é uma coisa que eu estou pensando para agora. Assim. Na época eu tinha 19 anos, eu não estava nem pensando em ter filho. Hoje em dia ainda não penso, mas, enfim, isso foi uma pauta para ela, que quando eu me dei conta disso, que eu pude colocar isso. Mas que eu dei essa devolutiva para ela, né? Então também tem esse lugar da gente poder refletir que as famílias, né, os familiares, eles passam também processos, inclusive dos medos das próprias projeções cristalizadas, né? Eu tô falando muito chique. Assim, de visões muito cristalizadas que eles têm às vezes das próprias famílias de origem deles. Então, uma das coisas que eu vivi na minha história e que eu vejo muitos clientes meus vivendo é os pais falando para que os filhos não contem para os avós, não contem para os tios, não contem para os primos, porque eles têm ainda visões muito antigas de como é que aquelas pessoas iriam viver com aquela informação, né? Como é que iriam lidar, e às vezes esses pais eles têm medo de que esses filhos eles passem por processos de violência dentro da família, ou que façam fofoca deles como pais. A gente sabe que tem muito isso, né? E na verdade, quando a gente vai ver no dia a dia, os avós eles mantêm relações muito mais tranquilas com essas informações do que os próprios pais. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes nós temos uma visão cristalizada dos nossos pais, de como é que eles vão lidar com aquela informação, e os nossos pais, eles vão ter visões cristalizadas de como os pais deles vão viver aquela informação. E às vezes não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente tá pensando. Eu tô pensando em várias coisas aqui com você falando, acho que não vai dar pra trazer tudo, até porque eu tô preocupada com o tempo, mas em relação a isso que você falou agora, Pedro, eu fiquei pensando que, assim, infelizmente, acho que não só nesse caso, né, na real, acho que em todo você trouxe a questão da terapia. Da máxima da terapia, né, que a gente não muda nossos pais, a gente não muda ninguém. Que me veio assim, de fato não tem garantia, né? Não existe uma garantia, não existe uma garantia de aceitação, não existe uma garantia de mudança, embora seja fácil, entre aspas, porque não é fácil a gente falar isso aqui, mas assim, é um processo mesmo de aceitar, né? De sair desse lugar. Eu também já me vi muito nesse lugar de querer mudar meus pais, não só nisso, né? Em outras coisas, mas nesse caso especificamente, assim, de não, mas eu vou ensinar, não, mas eu vou mudar. E às vezes até pode acontecer, mas eu acho que sair desse lugar de viver sua vida em prol disso, assim, né? Em prol de... É muita energia que a gente gasta, né? Teve alguma coisa que você falou sobre a energia, acho que foi das várias saídas. Mas enfim, fiquei pensando muito nisso. E aí, caminhando para nossa próxima pergunta aqui, você já trouxe um pouquinho, mas queria que você falasse mais, assim, de quais são os outros recursos para essa pessoa conseguir tentar lidar com essa família muito rígida, né? Então, buscou essa aceitação ali
e não necessariamente conseguiu. E aí, quais são esses outros recursos? Eu fico até pensando também nesses recursos dentro de a pessoa sair do armário, né? Como ela pode se munir para ela se fortalecer também. Tanto em grupos de amizade, enfim, para a sociedade como um todo, assim, né? Como é que a gente pode orientar, assim, para a pessoa se fortalecer um pouco nesse momento, que eu imagino que seja um momento que ela fica muito vulnerável também. Sim, quando a gente estava discutindo isso, a gente falou muito sobre um conceito que vem daquele livro Longe da Árvore, né? Agora não lembro o nome do autor, vocês podem até depois botar aqui um adendo. Andrew Solomon. Mas que ele é um homem gay, um jornalista gay, e no primeiro capítulo ele coloca exatamente sobre a história dele de saída do armário. E aí ele traz a ideia de famílias verticais e famílias horizontais. Famílias verticais são as famílias tradicionais, né? Essa ideia da família pai, mãe, filhos, avós, tios, que eles transmitem religião, que eles transmitem valores, transmitem muitas informações nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ele traz essa ideia das famílias horizontais, que são essas famílias que as pessoas fazem por semelhança. E aí eu até tenho que agradecer muito a minha família nesse sentido e a minha mãe, porque, de alguma forma, ela me autorizou a buscar a minha família horizontal. A minha mãe, ela tem uma fala que é amigo é irmão que a gente escolhe. Então, para mim, no meu processo terapêutico, isso foi muito forte para eu poder me munir mesmo. Munir eu não gosto, que é um termo muito bélico. Mas poder me nutrir de outras formas de ver o mundo. E isso vem pelos amigos que a gente faz, por diferentes grupos sociais, inclusive pela própria informação mesmo, através da internet. Hoje em dia a gente pode se deparar com muita informação que problematiza os preconceitos propriamente ditos. Eu lembro que, para mim, eu falei do Porta dos Fundos, né? Um vídeo que foi muito importante para mim lá atrás foi aquele Não é por eu ser gay que falava que tinham 1000 formas das pessoas serem gays. E aí eu olhei para aquilo e falei, opa, peraí, então tem outros jeitos, tem outras formas. E hoje em dia acho que isso é muito mais evidente, mas na época, para mim, ainda como um jovem ali me descobrindo, muito importante e é uma coisa muito simples de informação. E como eu falei antes, né, a gente normalmente se aproxima nas nossas vivências de pessoas que têm formas de pensar similares às nossas, né, similares às nossas. Então, a gente, dentro dos nossos grupos de amizade, muitas vezes vão ter pessoas que vão ser empáticas àquilo que a gente está dizendo. E também, se a gente se assume e essas pessoas não são empáticas, gente, hoje em dia são 8 bilhões de pessoas no mundo. Mesmo que você viva numa cidade do interior do Brasil, hoje em dia com a internet a gente tem várias formas de poder buscar grupos, de poder buscar, gosto do termo de egrégoras, né? Que é isso, são espaços para a gente poder estar se nutrindo de informações que vão estar mais de acordo com aquilo que a gente acredita, com valores que vão estar mais de acordo com aquilo que a gente acredita também, que são espaços de acolhimento. Dentro da psicologia social, né, muitos grupos sociais ao longo da história, eles se juntavam em pequenos guetos, né? Isso é realidade. Nos Estados Unidos foi assim, no Brasil foi assim, porque esses guetos eles têm uma função de poder fortalecer as pessoas. Então, nas nossas histórias, nas nossas vivências, principalmente se a gente tem um grupo tão originário, né, que é a nossa família de origem, que não aceita a gente por conta dessa característica, muitas vezes vai ser importante que a gente procure isso fora, que a gente vai buscar em outros lugares, nos nossos grupos de amigos, nos grupos de trabalho, muitas vezes. Para mim foi um espaço importante, na faculdade, na época. Então, é poder diversificar essas redes sociais, né? A teoria das redes, da terapia sistêmica, fala muito disso. Que a gente vai ter outras possibilidades de poder ter suporte. Se a gente fica contando com suporte vindo apenas de um lugar e esse lugar não dá suporte pra gente, aí que a gente fica sem apoio, que a gente fica enfraquecido, que a gente fica vulnerável. Eu gosto muito dessa noção de procurar no mundo, e nesse caso nas relações, enfim, no mundo no geral, né? Aquilo que a gente não teve ou não pôde ter nas nossas famílias pelo motivo que for, né? E aí se isso é aceitação, é acolhimento, enfim, é isso, né? E pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu acho que foi um pouco corrido, porque é um tema muito, muito abrangente. Daria pra gente aprofundar muito mais. Eu acho que o Pedro falou muito bem aqui o que a gente tinha estruturado aqui no roteiro do episódio. Mas se vocês ficaram com gostinho de quero mais, vocês deixam aqui nos comentários perguntas que vocês ficaram, coisas que vocês ainda gostariam que fossem respondidas, pra depois a gente, qualquer coisa, chamar o Pedro aqui de novo, também pra ser nosso convidado e tirar essas dúvidas. E, Pedro, queria te perguntar aí como é que as pessoas te acham, assim, depois que as pessoas ouvirem esse podcast falar, quero que o Pedro seja meu psicólogo, onde eles te acham? Bom, gente,
gente, pode falar comigo pelo Instagram, @psinaarte com 2 As, na arte sem E e com 2 As, ou também pelo meu e-mail, que é pedrofacunha@gmail.com. Perfeito. E se vocês também quiserem, essas informações todas vão estar aqui na descrição do episódio, assim como o meu Instagram e o da Ana Luísa. Vocês podem me achar no @AnaTeresaCavalcante e a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. E também vocês podem achar o podcast no @podcast Psicologia Sincera. Compartilhem esse episódio, marque a gente, marca o Pedro. Postem lá o que vocês estão achando. Também não deixem de classificar esse episódio na sua plataforma de áudio. Dá 5 estrelinhas pra gente. E também, gente, a gente esqueceu de novo de falar ao longo do episódio, mas se você quiser se tornar um nosso apoiador, nosso projeto tá ali no ar, no Orelo. Também vai estar aqui na descrição se você quiser se tornar um apoiador. O podcast não se sustenta, né? Não fica no ar sem o apoio de vocês. E a gente agradece imensamente já quem tá lá apoiando. E vocês ganham um extra. Se vocês vierem apoiar nosso podcast, vocês ganham um episódio extra por mês de alguma temática, seja a gente aprofundando um tema, seja a gente trazendo mais do quadro Analisando, que vocês adoram. Então vai lá dar uma olhada que a gente já tem uma biblioteca de episódios pra vocês maratonarem. E aqui embaixo na descrição do episódio também vai estar o Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer também maravilhoso, Fernando Picamilho. Vamos aproveitar só mais um pouquinho o Pedro aqui, pra ele contar pra gente algumas indicações, se você tiver, Pedro, de filmes, séries, livros, o que for dentro dessa temática que você acha que pode ajudar, que pode agregar aí pra galera que tá ouvindo. Bom, quando a gente conversou até foi difícil de lembrar na hora, né, algumas coisas. Eu fui dar uma olhada e eu fui me lembrando, assim. Tem um clássico brasileiro, que é aquele Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é lindíssimo. Começou como um curta e depois se tornou um filme. E a gente até tava falando também de algumas séries mais adolescentes, né, aquela com Amor Simon, aquele filme, a série com Amor Vitor, que foi um spin-off feito também na mesma obra. Tem Heartstoppers, tem algumas séries mais infantis, como She-Ra, Steven Universe. Acho que são coisas interessantes. Alguns filmes da Netflix que são muito diversos. E tem um filme mais antigo que é Orações para Bob, que eu acho lindíssimo de ver. É um pouco mais denso, mas eu acho sempre bom lembrar dos clássicos nesse sentido. Bom, anotadíssimo, e todas essas indicações do Pedro também vão estar aqui na descrição do episódio. E antes de a gente fechar, só agradecer mais uma vez, Pedro, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, por ter trazido seu conhecimento, sua experiência, tanto profissional quanto pessoal. Muito obrigada de verdade pela sua presença. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, foi ótimo. Podem me convidar sim. Então, gente, pergunta muita coisa sobre essa temática, que eu tenho muita coisa pra dizer. E agora sim, gente, um beijo e até o próximo episódio. I have one thing to say. Sashay, Shantae. That's right.